Olha, eu vou tratar de um assunto no programa de hoje que é um assunto extremamente importante, preocupante, e que eu fiz questão de trazer esse assunto aqui para o programa Inclusão em Foco, porque trata-se de uma grande discussão que tomou conta do país por conta da propaganda de bets, que são sites de aposta e que vem substituindo, né, várias coisas que acontecem há muito tempo, cassinos, enfim, tudo isso que já existe no nosso país e no mundo inteiro há muito tempo. Só que a discussão, a Copa do Mundo é o evento talvez mais visto, acho que junto com a Olimpíada, que atrai bilhões de pessoas para assistir. E aí eu me lembrei, quando eu vi essa discussão toda, fiz até um texto, está no site Mega Rádio VCA e no portal incluir.com.br, eu me lembrei quando a Fórmula 1 ameaçou sair do Brasil se tirassem as propagandas de cigarro. Era uma luta muito grande da sociedade, afinal de contas o cigarro é uma das drogas permitidas, entre aspas, que mata milhões de pessoas no mundo inteiro. Aí o que acontece? O Congresso aprovou, o governo fez ali, assinou, bateu a caneta e proibiu a propaganda de cigarro no Brasil. Só que os carros de Fórmula 1 naquela época, hoje eu não sei, que depois que Ayrton Senna morreu eu não assisto mais Fórmula 1. Acho que eu fiquei traumatizado com a Fórmula 1 por conta disso. Eram carteiras de cigarro ambulantes. Eu não vou falar nome para não dar propaganda, mas era o desenho do carro era a carteira de cigarro. Então você via uma carteira de cigarro com rodas pela pista. E quando proibiu, a Fórmula 1 resolveu intimidar o governo, dizendo que suspenderia o Grande Prêmio do Brasil, que seria um prejuízo de milhões, de empregos, de um monte de coisa. E o governo brasileiro foi firme e foi suspenso. Quando começou lá em 2018 essa onda das bets aqui no Brasil, ainda de uma forma mais velada, menos, né, invasiva como está agora, não se falou muita coisa e ela foi tomando espaço, ela foi crescendo, e quando chegou na Copa do Mundo agora explodiu, né, como que uma grande bomba, e que a grande culpada, por tudo que eu ouvi, por tudo que eu escutei, por denúncias, comentários e tal, a culpa toda era do streaming, do canal de streaming, que está transmitindo a Copa do Mundo, porque estava dando uma grande visibilidade à questão das bets. Mas, gente, vamos ser honestos, né? Vamos deixar de hipocrisia. Você abre os principais sites esportivos, e isso aqui me dá uma dor no coração, de ver site esportivo com propaganda de bebida alcoólica, de bets e de outras coisas que eu acho que não tem nada a ver com saúde nem com esporte. Mas, bom, enfim. Começou a se falar que eles estavam sendo muito agressivos e que era não sei o que, estava praticamente induzindo a pessoa. Toda a propaganda tem esse objetivo, conquistar seu público. Aí o que acontece? Parecia que, eu vou falar o nome, a gente não tem nenhuma ligação aqui, que a Cazé TV estava sendo o câncer da mídia brasileira, porque estava promovendo isso daí. Isso é hipocrisia, porque você abre qualquer site esportivo, tem lá propaganda de bets, inclusive com jogadores da seleção brasileira. Você abre um canal de televisão aberta, todos os programas esportivos e transmissões têm lá propaganda de bets. Então, pelo amor de Deus, vamos parar com isso. Tá certo a propaganda? Claro que não. E para mim começa muito antes da empresa colocar esse canal, essa propaganda no seu canal. Eu vou dizer uma coisa, que é um cara que eu admiro demais, sou muito fã e adorei que ele fez 2 gols ontem, eu quero que ele seja o artilheiro da Copa, empatado com o Messi para não dar confusão. O Mbappé, para mim, é um exemplo de atleta. Ele já ameaçou não ir para a seleção porque ele não iria vestir uma camisa com propaganda de bet. Então é um cara que sabe da influência que ele tem com a juventude, com as crianças, a importância de um, entre aspas, ídolo para a vida de uma criança. E aí a gente entrou num problema agora de saúde pública. As bets, elas transformaram crianças, jovens e adultos em vítimas de um problema grave, que é a dependência dos jogos, e que tem levado muita gente a ter sérios problemas de saúde, e muita gente que, por endividamento excessivo, chegou a tirar a própria vida. Eu li essa semana uma reportagem de um rapaz que era policial e que acabou cometendo suicídio, e quando a mulher descobriu, havia uma dívida de R$1 milhão em diversos credores voltados a essa questão do jogo. Pelo amor de Deus, isso não é uma brincadeira, tem que ser tratado de forma séria, e a gente espera muito que isso aconteça.
Eu trouxe uma convidada aqui no programa hoje, a psicóloga Auri Márcia, que vai conversar com a gente a partir de agora para falar dessa questão da saúde, né, da importância da população discutir essa questão da saúde pública, que ela realmente precisa vir hoje a ser a discussão central. Não dá para a gente pensar isso apenas como a pessoa tem consciência do que está fazendo, que passa longe de ser isso, passa longe da pessoa ter consciência de que o que ela está fazendo vai ser prejudicial. Se fosse assim, amigo, eu sempre fiz esse exemplo. Se pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado é gostoso, o problema é a consequência dele. Se jogar fosse uma coisa que fosse ruim, não jogue não que você vai perder seu dinheiro, ninguém ia. A propaganda é que leva a pessoa a entrar no vício. Muito bem. Auri, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo aqui nesta manhã fria em Vitória da Conquista, né? Para falar desse assunto que é tão importante, né? Bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui com a gente. Obrigada, Júnior. Bom dia pessoal, boa tarde ou boa noite para quem vai estar nos assistindo posteriormente, né, Júnior? Isso. Antes de nós iniciarmos, eu quero me apresentar. Meu nome é Auri, eu sou psicóloga clínica. A minha especialidade é justamente na área dos vícios, então atendo pessoas que estão no contexto de comportamentos dependentes, seja eles com substâncias, falando aí do álcool, do tabagismo, de drogas ilícitas, enfim, mas também de comportamentos dependentes. E aí a gente fala justamente sobre essa emergência, dessa urgência de falarmos sobre isso, sobre os jogos de azar, uso de pornografia, enfim. São coisas que eu atendo diariamente em clínica, né? Então eu fico muito feliz pelo convite e eu espero poder contribuir de forma positiva para aqueles que estarão nos ouvindo. Pois é, Auri, quando a gente fala, né, dessa questão do vício, da dependência, todo esse processo, né? O que leva uma pessoa a desenvolver a dependência dessa questão aí dos jogos? Então, Júnior, nós costumamos dizer que todo excesso é sinal de falta, né? Sim. Quando a gente olha para alguém que se torna um viciado em algo, a gente sempre vai dizer que, nossa, que pessoa que mente fraca, que pessoa fraca. Verdade. Eu também passei por problemas e não me viciei em nada, né? E eu sempre digo que nós precisamos ter muito respeito com a história do outro. Mas o vício, ele nasce da dor. Ele nasce da dor, Júnior. As pesquisas apontam que pessoas que estão em situações de vício, seja em substâncias ou em comportamentos dependentes, essas pessoas, elas passaram por problemas na infância. Então tiveram falta, talvez ali dos pais durante a sua infância, algum trauma, alguma perda, algum abuso sexual ou enfim, algum abuso psicológico, algo lhe faltou. Então esse excesso, essa busca por prazer, por liberdade, por satisfação em algo, ela vem de uma falta que vem aí principalmente construída da infância. Nós costumamos dizer em terapia que a infância é um terreno que a gente pisa a vida inteira. Então nós somos reflexo daquela Auri lá da infância, daquela menina, daquela pequena Auri. Claro que nós temos sim a vantagem, o prazer, enfim, a oportunidade de mudança. Então nós não somos somente aquilo que nós éramos. Nós temos a oportunidade de mudar, mas há coisas que nos marcam, né? Então nós precisamos entender primeiro, quando surge um paciente, alguém que está passando por esse processo, a gente precisa inevitavelmente estudar o caso clínico desse paciente, entender como era a infância daquele paciente, como que foi a adolescência, como que foi o primeiro contato, como que eram os meios em que ele estava, como era o ambiente, como eram os amigos, como era a família. Nós precisamos investigar todo o caso clínico desse paciente anteriormente para que a gente possa investigar exatamente, né, como foi esse início. Como é que o cérebro reage durante uma aposta, né, que causa aquela sensação de que vou ganhar, quer dizer, que dá à pessoa a sensação de que ele vai ser um vencedor naquilo? Então, Júnior, nós temos aí algo chamado dopamina. Tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Dopamina, neurotransmissor do prazer. Nós sentimos prazer em várias coisas da nossa vida, várias. Então, nós sentimos prazer quando a gente come aquele chocolatinho no fim da tarde, depois do almoço, quando a gente está ao lado das pessoas que nós amamos, quando nós trabalhamos com aquilo que nós gostamos, nós sentimos prazer em várias áreas da nossa vida. Sim. Mas o prazer que traz vindo do jogo é diferente.
né? E eles sabem disso, Sim. né? Então, quando a gente entra no site de aposta, a gente vai identificar cores, luzes, joguinhos, né? Para além do jogo mesmo de aposta, eles colocam cassinos, eles colocam coisas que isso traz prazer. A gente sabe também que os sites de apostas esportivas, eles sabem quando é um novo apostador. Então, eles te dão prêmios, né? Então, eles permitem que você ganhe justamente para que você sinta aquele prazer de conquista, de que, nossa, eu sou muito sortudo. Não é tão difícil como disseram. Nossa, eu sou muito bom nisso, né? E aí eu te pergunto, né, Júnior? A gente sabe que a nossa realidade hoje é de que um salário mínimo é de R$1.600, né? As pessoas que ganham super bem, ganham 3, 4, 5 mil, né? Tem pessoas que ganham mais, mas vamos falar aqui da média, né? Isso. Imagine que você precisa trabalhar 30 dias para poder receber aquele salário. Mas em 1 hora, em 30 minutos, em 1 minuto, você pode ganhar R$1.000, você pode ganhar 2.000. Pelo menos essa propaganda, né? Então, nessa busca incansável que o brasileiro especialmente tem, de ter uma vida financeira melhor, de ganhar mais, de receber mais, de ser rico, né? Que é justamente o ponto fraco que eles tocam. É justamente nessa atração, juntamente com cores, justamente com a sensação de ganhar, a sensação de sorte, de ser bom em algo, é que eles aprisionam tantas pessoas. Inclusive, sites que são não de jogos, mas que são de empresas que vendem mercadorias, você entra muitas vezes e tem lá uma roleta, o tamanho do desconto que você vai ganhar. Sempre vai cair no maior. Sim. Você pode tentar várias vezes, ou no maior ou naquele, tente outra vez, porque aí você vai tentar e vai cair no maior. É justamente para que você entenda que você venceu. A sensação de expectativa. Júnior, se eu soubesse que tem café todo dia, depois da entrevista, eu viria nem que fosse só pelo café. Porque você sabe que tem. Mas a expectativa do será que vai ter ou será que não? Eu tenho que ir para me ver se vai ter ou se não vai ter. Essa expectativa nos prende o ser humano. Então, a expectativa do vencer, você está falando da roleta do desconto. A gente sabe que é um computador, a gente sabe que é programado, a gente sabe. Mas o fato de você rolar a roleta e aparecer, tente outra vez, você fala... Mais uma expectativa. Eu posso tentar mais uma vez. É a sensação de poder, né? Justamente. Nem que seja por 1 minuto, né? Então, é o que essas pessoas sentem. Quando elas apostam, naquele momento, elas sentem que estão dominando aquilo. É como se dissesse, não, eu vou conseguir. Eu vou dar conta. E como eles brincam muito com a nossa mente, né? No sentido de que, olha, você pode ganhar, você pode ficar rico, você pode mudar o contexto de vida da sua família. Ei, você que recebe só um salário mínimo, que recebe Bolsa Família, você pode ficar rico através aqui do site de aposta. Tudo isso, ele nos impulsiona a querer mais e mais a manter a aposta. Quando é que a gente pode dizer que apareceram ali os primeiros sinais que a diversão deixou de ser um entretenimento e se transformou num vício? Todos os impactos negativos que vão surgir obrigatoriamente após as apostas. Atendo pessoas que estão, mesmo após anos sem jogar, sem apostar, ainda tem as consequências dessas apostas. Então, impactos no casamento, divórcios muitas vezes, né? Impacto na vida financeira, inevitavelmente. Então, são pessoas que devem banco, devem agiotas, que são ameaçadas de morte. São pessoas que estão com depressão, que estão com ansiedade, que estão com impactos financeiros terríveis, porque não conseguem mais pagar contas, já venderam casa, carro, enfim. Então, todos os impactos negativos que vêm emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, amorosamente, enfim, são vários impactos negativos que surgem após isso. Então, a gente diz que para a gente saber se alguém está viciado ou não, precisa haver dor, Júnior. Então, precisa doer, né? Então, é o momento que a gente percebe que começou a perder o controle. Porque eu não consigo mais parar. Antes eu conseguia apostar, eu só apostava uma vez na semana. Quando tinha aquele jogo especial, eu fazia aquela apostinha de fé, como as pessoas costumam dizer. Agora não, eu preciso jogar diariamente. E começa a se tornar escondido, porque eu sei que se minha esposa ou meu esposo vê, ele vai brigar comigo, vai ficar chateado. Então você começa a premeditar aquilo. Quando minha mulher ou meu marido sair de casa, eu vou apostar. À noite, quando ele estiver dormindo, eu vou apostar. Quando cair aquele dinheirinho que eu poderia usar para sair com ela ou com ele, ou fazer qualquer outra coisa, eu vou apostar. Então, quando começa a ter essa premeditação, quando começa a ter esses impactos negativos, é o momento que você precisa de ajuda. Não sei se eu estou falando um absurdo, mas o que você está me falando aqui está me dando a sensação de que eu estou ouvindo falar
de alguém viciado em drogas. Com certeza. Não é muito parecido? Com toda certeza. Quando a gente fala de vício, por isso que eu gosto de dizer que, por muito tempo, nós falávamos de vício apenas sobre o álcool, sobre o tabagismo, a cocaína, o crack. Então, a gente via pessoas na rua, a gente falava, meu Deus, isso é vício. E ia passando despercebido alguns vícios que nós temos diários. Inclusive, Júnior, eu falo muito sobre o uso de pornografia, a compulsão alimentar, excesso de compras, tudo aquilo que foge do nosso controle já se tornou um vício, né? De que tira a qualidade de vida. Justamente, isso mesmo. Então, no momento que você perde o controle daquilo, que você acorda e dorme pensando naquilo, no momento que você não consegue ter um dinheiro extra, aquilo que poderia ser para um sonho, que poderia ser para pagar uma conta, que você usa aquele dinheiro para poder apostar, para poder acessar, é naquele momento que você já perdeu o controle. Pois é, e aí a gente lembra de situações, por exemplo, existem pais, né? Meu filho quer sempre, quero fazer uma viagem, quero um brinquedo, quero uma roupa, quero sair para ir ao cinema, e eu nunca tenho condição. Aí um dia eu tenho aquele dinheiro, mas eu prefiro apostar. Justamente. E aí eu tirei algo que seria do crescimento do meu relacionamento com minha família e joguei isso exatamente no lado oposto, né? A decepção do filho porque não conseguiu, ao afastamento, quer dizer, é uma situação que ela começa parecendo que é só com a pessoa, mas ela vai ter uma consequência desastrosa para a família. Inevitavelmente, as outras pessoas também vão sentir. E, Júnior, eu quero deixar claro que, mais uma vez, quando a gente fala sobre vício, a gente pensa muito sobre o álcool, sobre o uso de substâncias químicas, de drogas ilícitas. E quando é nessa situação, a gente sente que essa pessoa precisa de ajuda. Então a gente fala, não, essa pessoa está se destruindo, ela precisa de ajuda. Né? Ela não está em si, ela não está pensando, ela precisa de uma intervenção. Quando é um vício em comportamento, a gente não tem essa consciência. Então a gente para e começa a pensar, mas jogou porque quis. Jogou porque, sabe? Você é adulto, você podia ter... Você podia parar. Não, mas você tem controle. Se você perdeu o controle, por que você só não parou? Como se fosse fácil. Você acha mesmo que alguém quer ter dependência em algo? Você acha mesmo que alguém quer perder a sua família? Quer perder um carro, um bem, uma casa? Propositalmente, né? Então são pessoas que estão doentes, como você citou anteriormente, são pessoas que tiram a própria vida. Você consegue imaginar a dor que essa pessoa sentiu, de decepcionar as pessoas que ama, de perder os bens que conquistou, justamente por não ter tido controle? É verdade. Bom, quais são as principais consequências psicológicas que desenvolve uma pessoa que tem essa dependência? Então, quando a gente fala de vício, a gente precisa falar sobre algumas comorbidades que o vício traz. Depressão e ansiedade andam juntos, lado a lado, com o vício. Primeiro, a ansiedade. Esse prazer, essa sensação, essa expectativa que eu falei inicialmente, de que será que eu vou vencer? Será? E depois que a pessoa perde, a pessoa sempre acha que ela pode conquistar o dinheiro que foi perdido. Aí é a pior parte. Aí é a pior parte. Por isso que é um ciclo vicioso. Porque você tem um gatilho, e esse gatilho, é muito importante dizer que esse gatilho ele pode ser externo ou interno. Então, pode ser uma discussão com a esposa, pode ser um problema no trabalho, ou pode ser interno, pode ser um dia triste, justamente, né? Um momento que você estava triste, um momento que você estava preocupado, e eu precisei aliviar. Então, primeiro tem um gatilho, que pode ser interno ou externo, como eu disse. Depois vem um pensamento. Olha, eu tô tão chateada, eu tô tão triste, eu acho que eu tô com sorte hoje, eu acho que não sei. Eu acho que eu posso ganhar hoje, eu acho que eu tô com o meu palpite, não sei, ou então eu não tenho mais nada a perder mesmo, é o que eu vou fazer e pronto, acabou. Esse é o pensamento. E aí aquele pensamento ele vai gerar uma emoção. A emoção normalmente é realmente de ansiedade, de expectativa, de desejo. E vem um comportamento. E o que é a aposta? E quando você perde, você acha que você pode conquistar. E como eu disse anteriormente, né? Você ainda mantém aquela expectativa. Que pode recuperar. Que eu posso recuperar. E, na verdade, eu preciso recuperar. Porque como é que eu vou dizer para as pessoas que estão ao meu lado, a minha esposa, o meu marido, que eu apostei todo o dinheiro que nós tínhamos? Eu tive um paciente que tinha um dinheiro guardado por anos, que era realmente aquele dinheiro do sonho, sabe? Que você guarda por um propósito maior. E sem a esposa saber, ele sacou todo o dinheiro e apostou, né?
e perdeu tudo. Nossa. E dizer isso para a pessoa que você ama é muito difícil. Lidar com a decepção, com a frustração é muito difícil. Então, o primeiro passo, com certeza, é a ansiedade, juntamente com o vício. E vem logo, posteriormente, a depressão. Uma tristeza profunda, né? De se sentir impotente, de se sentir incapaz, do porquê que eu não pensei antes, porquê que eu não conversei com alguém antes, porquê que eu não procurei ajuda antes. Então, normalmente, a ansiedade e a depressão andam muito junto com o vício, né? Bom, a gente acabou falando aí muito da família, que é a grande vítima de todo esse processo, né? Mas aí, de repente, se a família percebe, né, algum traço, né, em alguém da família, pode ser no marido, pode ser na esposa, pode ser no filho, que está viciado nessa questão do jogo. O que a família pode fazer para começar a ajudar essa pessoa? Ok. Grande parte dos meus pacientes com jogos de azar, com dificuldade, com vício em jogos de azar, não são eles que me procuram. Sim. São universalmente, pelo menos 95% são as esposas. As esposas. Né? Então, elas observam essa dificuldade, elas observam esse vício, esse comportamento, e elas buscam por ajuda. Então, o primeiro passo é procurar por ajuda. É procurar por alguém que vai conseguir ouvir essa pessoa, que vai conseguir ajudar essa pessoa de forma que ela se sinta confortável para desabafar também, Júnior. Porque, como eu disse, o vício, ele nasce da dor. Sim. Muitas vezes é uma falta que há dentro dela, que talvez ela não consiga falar para alguém da sua família, mas talvez ela consiga dizer para um profissional. Sim. Então, o primeiro passo é procurar por ajuda, mas essa pessoa, ela precisa de reconhecimento, Júnior. A gente costuma dizer que é muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, essa pessoa, ela precisa reconhecer que ela precisa de ajuda, que ela chegou num ponto que ela não tem mais controle, que ela não tem mais domínio sobre aquilo. Sim. Então, é importante bloquear acesso, Sim. né? Sim. Mudar senhas, retirar o CPF cadastrado. Se aquela pessoa costumava jogar em um determinado momento do dia ou da semana, é preciso a gente se atentar, e isso a gente faz muito em terapia. Então, o primeiro passo é: em que momento que você acessa? Que horas que você acessa? Tem alguma pessoa que normalmente te impulsiona, algum grupo de WhatsApp, algum amigo que apostou e ganhou e por isso você aposta? Algum influenciador que você segue, que normalmente faz propaganda, e aquilo é um gatilho para que você possa apostar também? Então, nós precisamos fazer todo um estudo de caso desse paciente para investigar em que momento esse paciente está passível à aposta. Então, é preciso reduzir o dinheiro que esse paciente administra. Então, normalmente, a administração financeira passa a ser do cônjuge, né? Precisa acessar, mudar senhas dessa pessoa em sites de aposta, mudar ambiente, mudar pessoas em que essa pessoa convive. Tudo isso no intuito de realmente mudar o foco daquela pessoa. Falando disso aí, eu quero lembrar que essa semana eu recebi a informação, o governo federal, através do site GovBR, já liberou um processo lá que você entra, cadastra o seu CPF e ele vai ser barrado nos sites de aposta. Então, inclusive, não é você que tem vício, todo mundo deve fazer isso. Porque muitas vezes, ninguém pode dizer, eu estou livre, nunca vou cair numa história dessa, porque pode te pegar num momento de necessidade, de fragilidade, e você vai. Então, você pode acessar, fazer lá o cadastro do seu CPF, bloquear, né? Lógico, e aí está bloqueando as que são autorizadas, né? Porque aí o governo tem o acesso. Mas existem as clandestinas, que são outro caso. Eu queria te fazer uma pergunta agora, de uma coisa que eu falei no começo e citei minha admiração pelo jogador Mbappé. Qual é a influência de um atleta profissional, de qualquer esporte, de um ator, de alguém que é público, para piorar essa situação, né? Porque se a gente fala que de repente um ator famoso, um jogador que está aí na Copa do Mundo, está vendo sua seleção e de repente o cara está com a camisa ali, que o time que ele joga, o campeonato do seu país tem o nome de um site de aposta. Todos os campeonatos no Brasil têm nome. O brasileiro da Série A, da Série B, a Copa do Brasil, o Campeonato Baiano, o que você pensar. Tem time na Bahia agora que foi criado por uma bet, entendeu? Então, assim, você vê essas pessoas que são públicas e que estão ali com a cara na mídia todo dia, e você vê uma propaganda deles te incentivando.
Isso influencia, essa propaganda realmente, ela traz esse público para dentro desse mercado? Sim, com certeza. O próprio nome já diz, influencer digital. Sim. Eles têm o poder de influenciar opiniões. Então, nós compramos algo que eles dizem que é bom. E nós deixamos de gostar de algo que eles dizem que é ruim. Fizeram, né? E provavelmente nunca fizeram. E a gente não fala nem só de apostas, mas de qualquer objeto. Se uma digital influencer da área da maquiagem dizer que aquele batom é bom, pode ter certeza que aquele batom vai desaparecer das lojas, Sim. Porque muita gente vai comprar. Sim. Então, preocupa os dados, porque os 4 maiores seguidores do Brasil, 3 deles são influenciadores digitais que falam sobre apostas, sobre bets, Sim. que fazem a propaganda das bets. Eu estou falando de jogador de futebol de 238 milhões de seguidores. Sim. Onde a vida dele é vista diariamente, ele é visto no campo, mas ele também é visto durante toda a sua vida, como é o seu casamento, como é seus filhos. São pessoas que as pessoas criam expectativas, e aqui eu volto a falar novamente sobre esse desejo de ser rico. Então, são pessoas que vieram talvez do nada e agora tem tudo. Sim. Então, por que aquilo aconteceu com aquela pessoa pode acontecer comigo também? Então, essa expectativa de conseguir aquilo que eles têm prendem essas pessoas cada vez mais nesses digitais influencers. E volto a repetir que essas bets, elas não fazem nada à toa, Não, né, Júnior? sem dúvida. Elas apoiam e buscam por influências que têm esse potencial de influência. Então, eles buscam por pessoas que têm muitos seguidores, muitas curtidas, muitas visualizações, porque são justamente essas que vão impulsionar cada vez mais o uso das bets. Então, quando a gente vê pessoas como o Mbappé, até mesmo a Anitta, né, que negou todos os convites para o acesso a bets, né, que incentivam cada vez mais a pessoa não acessar, que buscam cada vez mais não acessar. E eu estou falando aqui de pessoas que negaram propostas milionárias. Verdade. Porque esses influencers, eles ganham milhões. Muito dinheiro, né? Inclusive, uma digital influencer ganha 30% da perda de cada um dos seus seguidores. Olha que coisa, né? Além do dinheiro que ela ganha por influenciar cada vez o consumo, que um desses perde, ela ganha 30% da perda de cada um deles. Gente, então, cuidado. Isso é crime. É crime, com toda certeza. Gente, a gente não pode ver isso só como vício. Com tem certeza. que ser analisado na justiça, no jurídico, né? Verdade. Porque eu estou ganhando com a miséria do outro. Nossa, mas isso é terrível. Quer dizer, então a gente que está fazendo aqui uma entrevista de conscientização, e tem gente que está vendo a gente agora aí que não sabia de um terço do que a gente está falando. Verdade. Né? Do que está acontecendo, do que Com pode certeza. acontecer. Tem tratamento eficaz? Tem tratamento para essa questão desse vício? Sim, com certeza. Tem tratamento, tem esperança. Mas mudar é desconfortável. Mudar requer esforço. Sim. E nem todo mundo está disposto a se esforçar o suficiente para isso. É verdade. Né? Mas sim, requer tratamento psicológico, talvez até mesmo medicamentoso, mas é necessário, como eu disse, mudar ambiente, mudar contato com pessoas que te impulsionam a jogar, digitais influências, enfim. E, claro, preciso reforçar que esse indivíduo que, mesmo depois de ter passado pelo processo de terapia, processo de cura, está aí há anos sem jogar, é alguém que precisa se manter em cuidado, em alerta. Então, não ache que é forte. Não ache, né? E, inclusive, já deixo aqui a dica, né? Como saber se eu vou viciar ou não, Júnior? Não experimente. Sim. Não experimente, né? Então, muitas pessoas falam assim, nossa, essas pessoas são muito fracas, eu nunca me viciaria, vou aqui fazer uma apostinha. É como se eu dissesse, nossa, essas pessoas que usam cocaína são muito fracas, eu vou chegar uma carreira para me ver se realmente vicia. É o que eu admiro muito quando eu vejo o trabalho dos Alcoólicos Anônimos, é que eles têm um lema que por hoje não, porque a gente acha que é forte. Esse mês eu não vou fazer, esse mês é muito tempo, por hoje eu não vou beber. Então, faça um propósito no dia a dia. Diário. Sabe? Se isso me vicia, hora, quando eu estou assim, eu vou fazer. O que eu vou fazer nessa hora para evitar que eu tenha esse acesso? Isso, né? Então, ótimo. Eu acho que são pessoas que têm que entender isso, que ninguém é forte porque é muito atrativo
Inteligência artificial chegou aí para ajudar muito, mas ela tem feito coisas absurdas. Inclusive eu vi hoje, ontem, uma atriz falando, olha, tá vendo essas imagens aqui? Botou um monte de imagens, nenhuma dessas sou eu. Todos fizeram com inteligência artificial dizendo que eu faço isso, eu faço aquilo, e eu não faço tudo isso. Nossa. E ela teve que ir a público e colocar para as pessoas que a seguem entenderem que não é ela que está fazendo esse trabalho de divulgação de determinados produtos, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, famílias têm que tomar muito cuidado, né? E aí eu queria, para a gente fechar, falar de educação. Você acredita que campanhas educacionais, de que levar isso para dentro da escola, para discussão com crianças, porque, por exemplo, eu tenho uma filha de 12, vai fazer 13 agora, e tenho um filho de 6. E na minha casa o único jogo que entra é o jogo educativo. Jogo da memória, xadrez, a gente vai levá-los para alguma coisa que vai estimular o conhecimento e tal, mas nunca algo que você ganhou ou você perdeu, né? Isso pode funcionar começando na escola e de repente para campanhas educativas, talvez tão agressivas como as campanhas do cigarro, que são obrigadas a colocar gente na carteira com câncer terminal, daquela situação, para ver se as pessoas param. O que você acha disso? Com certeza. O conhecimento sempre é a arma principal que nós temos. Enquanto você falava, Júnior, eu ficava pensando, né? Eu estava pensando sobre quem é o público-alvo desses sites de aposta, né? Sim. As pesquisas mostram que o público-alvo é o público da classe D e E. Olha que coisa incrível. São aquelas pessoas que têm ensino fundamental incompleto, são pessoas que ganham Bolsa Família, são as principais vítimas desses sites de aposta. Sim. Pessoas da classe A, que não ganha Bolsa Família, que tem estudo, até mesmo ensino médio e superior completo, são pessoas que menos acessam os sites de aposta. Então, nós temos um público-alvo. Pessoas de classe C e D são as pessoas que mais acessam. Sim. São pessoas que não possuem tanto conhecimento, que não possuem tanta leitura, que não possuem tanto, de fato, experiências para além daquele mundo em que vive, né? Então, com toda certeza, o conhecimento, ele liberta, levar isso para as crianças desde já, inclusive as crianças que acessam, tá? Acessam, fazem apostas, enfim. Então, levar isso desde já para as crianças, para ensiná-las, com toda certeza pode ser algo que vai paralisar o consumo. Até porque a gente está falando de crianças e adolescentes que convivem com pais que apostam, que já têm experiências de pais que estão em depressão, que estão em ansiedade, que estão com pensamentos suicidas, justamente por ter perdido o dinheiro que conquistou no trabalho no site de apostas. Então, ensiná-las desde já as consequências negativas que isso pode ter no seu futuro, com certeza seria fundamental. Ensinar para essas crianças o que é certo e o que é errado, porque uma campanha que eu acho que faz um efeito muito grande, infelizmente os adultos têm sido os grandes problemas, mas, por exemplo, a conscientização sobre o trânsito, né? Os meus filhos têm na escola desde pequenininhos, o menor tem 6 anos e já tem isso na escola, que é essa conscientização sobre o trânsito. Então, eu vou passando e de longe o sinal fica amarelo, ele fala, papai, vai ficar vermelho. Quer dizer, ele está conectado com aquilo. Para ele faz parte agora do mundo dele. Sim. A minha filha, ela tem uma frase, a minha filha tem T21, né? E ela é extremamente carinhosa e ela é muito, ela presta muita atenção em tudo que está no entorno dela. Então eu vou passando na rua, não tem a faixa de pedestre, mas eu vi que tem um pedestre ali querendo passar, de repente eu acendo o pisca-alerta, paro e peço para a pessoa passar. Minha filha vira, você foi muito gentil. Então assim, essa frase significa que ela entendeu na escola que o maior no trânsito tem que cuidar do menor, e ela está vendo isso na prática dela. Então, os filhos veem dos seus pais, muitas vezes, também o espelho. E se esses filhos levam para dentro de casa isso, eles podem fazer também, eu acho que o caminho reverso. Meu pai, isso não está certo, meu pai assim, se tá amarelo, será que dá? E meu filho fala, não, papai, você vai levar uma multa. Eu vinha seguindo outro dia um carro na rua e o limite da pista era 50, ele do banco de trás, ele viu que eu estava 50, ele falou, mas se aquele carro está andando ali mais rápido do que a gente, ele está com mais de 50, ele é muito bom em matemática. Ele vai levar uma multa, não vai? Eu falei, vai. Então assim, a criança, ela pode também, na escola, levando para casa,
ter essa influência positiva dentro da família, né? Sim, com certeza. Tanto positiva quanto negativa, né? Então, você aí que está ouvindo isso, que está tendo esse conhecimento, como eu disse, dia após dia nós temos a oportunidade de mudança, né? Então, se você até aqui era alguém que não tinha esse conhecimento, não tinha aprofundado acerca disso, desse estudo, dessa pesquisa, né? Ou se você aí é alguém que está entrando aí no vício da aposta online, ainda há um momento, essa é a oportunidade de você procurar por ajuda. Pare agora, né? Medite se de fato aquilo está começando a te dominar. A gente diz que aquilo que a gente não domina, domina a nós, certeza, né? com certeza. Então, observe-se, né? Comece a se questionar, será que realmente eu estou dominando isso? Será que no começo era apenas R$2 e agora eu estou colocando todo o meu salário? Será que eu ainda domino isso? Comece a se questionar, busque por ajuda, converse com alguém, com a mãe, com o seu marido, com a sua esposa, com um filho. E uma profissional, né? Sim, com certeza. Claro. Para que assim você possa conseguir parar enquanto é tempo, né? Não é só uma pessoa neutra que vai estar discutindo com você esse problema. É uma pessoa que tem conhecimento científico do que esse problema pode causar com você. Não é só alguém para te aconselhar, né, como amiga, não, é alguém que tem um conhecimento científico e sabe que isso pode trazer consequências desastrosas para quem está no vício e para as famílias. Sim, não é com isso? certeza. Falei alguma bobagem? Não, com certeza, você está certíssimo. Muito bem. Áurea, eu queria te agradecer muito pela presença. O Inclusão em Foco, a Mega Rádio está aqui aberta para você trazer sempre esses assuntos de importância, né? E sempre que quiser, estaremos aqui para te receber com muito prazer. Muito obrigada, Júnior. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Vou deixar aqui meu Instagram. Tranquilamente. Meu Instagram é psi_auri. Lá tem até alguns vídeos falando um pouquinho sobre isso, Júnior. E meu contato tá logo ali na bio, meu WhatsApp. Se você sente que precisa de ajuda, se você que está ouvindo isso, talvez não seja para você, talvez seja para algum amigo, algum familiar que você sabe que está enfrentando isso. Reforço mais uma vez que eu sou psicóloga clínica com especialidade em vícios. Então, seja qual for o seu problema, eu posso te ajudar. Muito bem, eu conversei com Auri Márcia, ela que é psicóloga, e você que está aí assistindo o nosso programa, eu vou dizer uma coisa para você. Esse é um dos assuntos mais sérios e terríveis que a gente já tratou aqui, porque quando a gente fala de vício, é uma coisa que a gente pode não ter dentro da sua casa, mas a gente conhece alguém que foi vítima disso e a gente viu como essa pessoa definhou, como essa família foi destruída. Então vamos trabalhar todos juntos para tentar diminuir isso. E uma das coisas é cobrar dos nossos representantes leis severas com relação a isso, porque se não for assim, não vai parar. O poder do dinheiro vai continuar falando mais alto do que o bem-estar, né, de nossa população.